E aí pessoal, beleza? Vou trazer mais um tópico agora, falar sobre operações matemáticas, né, que a gente usa com notação inicial. Vamos lá, eu vou começar aqui com uma operação que é bem simples, né, que será a soma. Fala de soma, acho que eu vou voltar aqui, vou botar em preto, né? Opa, sumiu aqui. Eu falo, por exemplo, de soma. A soma de um tensor qualquer, seja qual ele for, esse tensor é igual a mais B, por exemplo. Você pode ter somas grandes matriciais, ela é simplesmente representada por isso aqui, ó, C e J. Você tem dois índices livres, ele vai ser obviamente igual a e J mais B e J, certo? Não tem nenhuma mudança. A multiplicação por um escalar também segue um padrão parecido, né? Se tiver um C é igual a um certo escalar multiplicado por B, o escalar não altera os índices livres, né? Simplesmente vai ter um C e J é igual ao alfa de B e J. Ele vai simplesmente multiplicar todos os termos por esse alfa, né? Isso aqui seria uma multiplicação por escalar, tá? Isso aqui é a soma. Agora, se a gente estiver falando de um produto externo, um produto tensorial, a gente está falando desse tipo aqui, ó, por exemplo, que eu tenho vamos supor que eu posso ter um tensor, né? Um tensor gigantesco. Agora eu vou botar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. 4 vetorzinhos, assim, um tensor de quarta ordem, seria igual a e J, opa, até voltar aqui que eu estou misturando as notações, A multiplicado por B. Nesse caso, eu teria isso aqui, ó, um C de IJKL. Olha aí, 4 índices, né, livres, ou seja, um tensor de quarta ordem, 81 componentes. Eu tenho A e J multiplicado por B, KL, ou seja, vai simplesmente sair multiplicando tudo aí. O mais comum que a gente tem é aquele produto diádico que a gente falou, né? Você tem um A e J que é igual a um U de I e um V de J. Isso aqui é simplesmente visto na formação matricial. A gente vai ter um U1, U2 e um U3 multiplicado por um vetor V1, V2, V3. Nesse caso, como ele se torna um tensor, ele vai se tornar um tensor A e J, né, que tem pode ser visto aí com esses 9 componentes, A1, A12, A13 e por aí vai até chegar no A33 aqui embaixo, certo? Então não tem nenhuma dificuldade aí. Uma outra operação matemática que a gente usa bastante, até falei dela aqui algumas vezes, é a contração. A contração ela ocorre de que forma? Né? Você vai contrair um índice, isso aí é muito simples, né? É o que a gente chama, que mexe com matemática aplicada, sempre chama isso aqui de produto matriz vetor, que é muito rápido, fácil de fazer, em qualquer sistema computacional faz isso muito rápido. Chamado de produto, é um produto escalar também, né, na verdade, é um produto escalar entre uma matriz e um vetor, ela dá nisso aqui, ó, seria um A e J vezes um V, aqui no caso um V de J. O que vai sobrar aqui no final? Vai sobrar um vetor, né, um produto, um produto A, é o produto desses dois aqui, só que ele vai sobrar com um índice livre, que é o único índice que sobrou, que é o índice aqui, ó, o I. Porque o J que está aqui, junto com esse J, eles vão contrair, ocorre a contração desse índice, e esse índice desaparece. E com esse índice desaparecendo, você fica só com um índice livre, que é o índice I, tá bom? Isso aí é um exemplo de contração. Vamos lá. Ou você pode ter também, né, o contrário, né? Até desenhei aqui que seria o que a gente chama, eu costumo chamar isso aqui de adjunto, né? Mas eu acho, não sei se é sempre falar de adjunto, operação adjunta, que é quando você tem um vetor multiplicado aí para o lado esquerdo com um certo tensor de segunda ordem, aí ele vai terminar no índice J, né? Assim, aqui no caso um vetor de I, eu tenho um A de I, J. Nesse caso o que contrai aqui é o índice I. O índice I está repetido, tá vendo? Ele vai contrair, contração, e o que sobra é esse índice J, que é o índice livre, que está aqui, ó, que sobrou tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. Tá? Você pode ter também o produto de matrizes. O produto matricial é mais complexo aí do que a gente está pensando, né? Mas a gente sabe que o produto matricial ele tem uma certa questão, né? O produto matricial você tem uma matriz, um C, que agora é um tensor, multiplicado por que é o resultado da multiplicação de duas outras matrizes, ou dois outros tensores, ou seja, o tensor não mudou a ordem do tensor, o produto matricial mantém a ordem do tensor, você multiplicou as matrizes, mas manteve. Nesse caso aqui a gente fala o seguinte, ó, que seria um C de J, e aí você tem algumas considerações, você vai ter esse A e você vai ter o seu B. O que acontece?
o índice primeiro aqui do CJ tem que ser o índice primeiro da primeira matriz. E o índice segundo, né, o segundo índice que a gente tem no tensor C, ele tem que ser o segundo índice do tensor, do tensor B. O que está no meio é o dummy, ele soma aqui, ó, é um IK e um BK, porque eles têm que ser do mesmo tamanho. Essa é a condição de multiplicação de matrizes, né? Você não pode chegar, por exemplo, a uma matriz, você não pode pegar uma matriz 3 por 3 e multiplicar ela por uma matriz 2 por 2. Isso não existe, isso aqui está errado, tá? Você tem sempre que ter o cuidado na hora que você for multiplicar uma matriz. Não sei se vocês lembram de álgebra, não preciso nem ensinar para vocês que é uma matriz 3 por 2, ela pode ser multiplicada por uma matriz 2 por 3. E aí o resultado é uma matriz que vai ser uma matriz 3 por 3, certo? Isso aí a gente sabe já de álgebra, não precisa ficar relembrando isso aqui. Todo mundo que fez ensino médio aí lembra disso facilmente. Tem uma outra contração que é chamada de contração dupla. Contração dupla, que é quando você tem dois tensores de segunda ordem e o resultado deles é uma escalar. Isso aí é até mais raro, mas acontece. Na mecânica dos fluidos você pode ter um tensor de segunda ordem, você vai fazer uma contração dupla com o tensor de segunda ordem B e o resultado é um escalar. A gente representa isso aqui dessa forma. O A, ele é igual, alfa, né? Ele é igual a AI, J, B e J. Dessa forma, tá vendo? Não tem muita diferença. Só que aqui nesse caso você deixou claro que o I e o J são dois dummies. Eles vão simplesmente sair se somando. Olha só como é que é a diferença, né, dos índices nesse caso. Ó. E esse índice aqui, ó, isso aqui é um índice que mostra como é que é o IJ e J nos dois tensores, indica que a gente tem essa contração dupla. Aqui a gente tem índices que indicam para a gente um produto matricial. Nesse outro caso que a gente tinha aquele produto externo, a gente tem índices que indicam para a gente, ó, IJ e B e KL indicam que é um produto externo. Então os índices falam para a gente o que está acontecendo e falam qual é o tipo de produto que a gente tem. Esse tipo de produto aqui é simplesmente você sair somando. Você vai somar alfa igual a A11, B11, mais A12, B12 e por aí vai até chegar no A33, B33. É isso. Isso aqui também é chamado, em alguns conceitos, eu acho chamado de somatório ou soma de Einstein. Aí eu deixo para quem quiser imaginar se foi o Einstein que inventou ou se foi a mulher dele. Beleza? Mas é um detalhe aí. E o determinante, que é outra coisa importante também, o determinante é uma matriz. O determinante é usado para várias coisas. A gente usa o determinante muito em CFD, por exemplo, para descobrir se a célula está com volumes negativos. Tá? A gente usa muito isso aqui. O determinante é uma matriz A, ele é simplesmente também usado, e aqui a gente usa, eu falei, o tensor de permutação ele é usado em vários contextos. Aqui ele entra também. É um tensor de permutação de A1I, B2, J, C3K. Beleza? Ele é. Ah, não, perdão, botei A, B e C, na verdade é tudo A. Aqui, ó, A1I, A2J e A de 3K. Beleza? Isso aqui é o determinante. A gente calcula o determinante dessa forma. Você fixa um dos índices e faz a permutação com os outros três índices, e no final isso vai dar um escalar também, por isso que isso está somatório, né? A gente não tem índices livres nesse caso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, o I, J, K, eles são repetidos, né? O I, J, K que aparecem aqui, eles aparecem aqui, ó, o I, o J, depois o K, ou seja, isso aqui é um somatório, o resultado é um escalar. Não tem um final vetorial para ele não, beleza? Então isso daí representa pra gente como que é essa determinante de A. Como eu falei, o determinante de A é muito importante em CFD, né? Esses outros termos aqui são importantes em várias outras colocações, né? Em CFD, acho que tem experimentos também bastante. Eu acho que o que não é indicado normalmente para quem mexe com análise numérica é esse tipo de multiplicação aqui, ó, que é multiplicação de produto matricial. Normalmente ele é um pouco complicado quando você faz análise numérica, sabe? Muito suscetível a erros numéricos, na verdade. Se você tiver matrizes mal condicionadas, elas tendem a explodir, o erro numérico dá muito grande. Então a gente evita fazer esse tipo de produto, o máximo possível, né? Às vezes você tem um produto que você está... Dá um exemplo aqui em cima, que eu gosto de falar dessas coisas também, né? Então eu acabo perdendo tempo com isso. Às vezes você tem um produto que é isso aqui, ó. Você quer chegar no final a um produto como esse aqui, ó. Você tem será um C, aí você vai multiplicar ele por B, aí você vai multiplicar ele por A, mas no final aqui você tem uma multiplicação por um vetor, tá? Isso aqui. É uma tendência que às vezes as pessoas fazem, e fazem erroneamente, que é você sair fazendo essa multiplicação 1 a 1 aqui, ó. Você multiplica o C
com B, aí depois você pega o resultado disso aqui, você vai multiplicar com A, e depois o resultado disso aqui você multiplica com V. Isso é erro numérico que vai dar, porque multiplicação de matrizes gera erro numérico. Se a matriz for mal condicionada, esses erros vão tendendo a poluir muito seu resultado. O correto é você fazer essa conta da esquerda para a direita. Você pega esta conta aqui, que é muito mais estável de fazer, multiplicação matriz-vetor, aí você resolve isso daqui, aí depois você multiplica esse resultado de AV por B, depois você multiplica esse resultado por C. Aí você vai fazendo da esquerda para a direita para resolver essa matriz, sabe? Para resolver esse problema. É um jeito aí que eu estou falando para vocês para fazer esse tipo de problema, que se calhar para vocês um dia fazer esse tipo de várias matrizes multiplicadas por um vetor, vai sempre do vetor multiplicando as matrizes uma a uma. Tem vários outros tipos de decomposições que eu queria mencionar aqui que são muito úteis, sabe? Decomposições úteis. Essa aqui é bem legal, decomposições úteis. A gente usa ela pra caramba, tá? Essa decomposição é muito útil. O que é? Quando você pega uma matriz, qualquer um tensor, né? Falando matriz, mas entenda como tensor também. Um tensor, seja ele qual for, ele pode ser decomposto em duas partes. Eu vou decompor a primeira parte dele aqui. É simplesmente o próprio tensor mais o seu próprio tensor, só que transposto. A gente vai transpor esse tensor. E vamos somar a segunda parte dele, a segunda metade aqui dele, ó, que vai ser meio de A menos a sua parte transposta. Isso daqui tem uma característica muito interessante, tá? Esse tensor aqui que a gente está somando, ele representa o seguinte, ele é chamado de a parte simétrica de A. Então a gente chama isso aqui ó, de A simétrico, tá? E isso daqui é chamado de A assimétrico, ou seja, isso aqui é uma parte simétrica, e isso daqui é uma parte assimétrica, ou seja, simetria com relação aos valores que estão colocados ali dentro, né? Então você tem, por exemplo, um AJ, vamos lá, deixa eu pegar aqui o meu tensor, vou reescrever ele dessa forma, ó. O A de J, ele é igual a meio de, aí eu vou reescrever isso agora na notação indicial, vai ser o que? A e J mais A, e como é que é o transposto dele? JI, beleza? Isso daqui mais meio de A e J menos A, J, I, certo? Isso daqui é óbvio que vai dar, se a gente fizer a conta mesmo, vai dar igual a e J, né? Não terei o tensor, ele continua sendo o mesmo tensor. Por quê? Porque se eu estou de um lado aqui, pego esse metade de A e J, eu vou somar com metade de A e J aqui no final. E aqui eu estou somando meio AJI, depois subtraindo meio AJI, é óbvio que vai dar, o resultado final vai dar só A e J mesmo. Não tem nenhum problema aí de questão de concordância, tá? Mas se eu pego o meu A e J, só a parte simétrica dele, o que ele está querendo dizer? Meu AJ, a parte simétrica, ele é meio de AIJ mais AJI, certo? E isso aqui é igual, vamos pegar aqui agora, vou fazer o seguinte, ó, essa prova aqui é a seguinte, ou seja, eu achei esse termo aqui, agora eu vou trazer do outro lado. Meu AJI, ele é o quê? O que é o meu AJI se eu trouxer aqui do outro lado? Ele é igual a meio, também a parte simétrica dele, tá? Estou pensando só na parte simétrica de um AJI, que seria já que ele é simétrico mesmo, eu posso pegar o transposto dele a mesma coisa do que ele. Então isso aqui seria igual a meio de AJI mais AIJ, certo? E isso aqui é igual mesmo, então aqui está verificado, está correto, não tem problema, está certinho. E agora eu tenho o seguinte, ó, vou pegar a parte assimétrica. A parte assimétrica tem essa propriedade aqui, ó, A de J, vou falar que a parte assimétrica agora, vou falar que é meio de quê? De AIJ menos AJI, tá? Isso aqui eu tenho que achar agora o que corresponde ao meu AJI assimétrico, tá bom? Isso aqui vai ser igual a meio de AJI menos AIJ. Isso daqui é quase a mesma coisa, esses dois são quase iguais, né? Tá vendo que eles são quase iguais. A única diferença que tem é que, olha só, esse AIJ aqui ele é negativo aqui, e aqui, quer dizer, o AJI aqui é negativo, e aqui ele é positivo. O AIJ aqui é positivo, e aqui ele é negativo. Ou seja, a única coisa que eu preciso acrescentar aqui é falar que o meu AIJ é negativo. Ou seja, dessa forma, eu tiro a seguinte conclusão, tá? Que a parte simétrica, AIJ de A, ela é igual à minha parte simétrica do vetor transposto.
Peraí, deixa eu reescrever isso aqui que eu estou escrevendo um monte de coisa errada aqui, ó. Vai de novo. As partes simétricas do meu A e J e o meu A JI, as partes simétricas, na verdade, eu escrevi aqui assimétrico. Ó. Aqui tá errado, tá vendo? As partes simétricas, elas são iguais. Elas não, eu posso transpor o meu vetor, ou seja, na parte simétrica o meu A, meu vetor não, meu tensor, né? O meu A é igual ao meu A transposto, se eu estiver falando só da parte simétrica, tá? Mas a parte assimétrica não, a parte assimétrica, a IJ da parte assimétrica, ele é igual a menos a parte assimétrica transposta. Isso aqui quer dizer que eu estiver falando com isso, ó, parte assimétrica, ela é igual a minha parte assimétrica também, só que transposta, né? Aqui transposta, só que negativo. Preciso desse negativo aqui, ou seja, eu inverto o sinal. A parte assimétrica ela tem o seguinte, né? Se a gente pensar, olha só, a parte simétrica ela vai ter a parte simétrica a gente pode ter, na verdade, tem os componentes bem diferentes um do outro. Mas quando a gente fala na parte simétrica, deixa eu pegar isso aqui para vocês, vou escrever da seguinte maneira, ó, que eu vou botar isso aqui, ó, olha só. Simétrico. Para um tensor que é simétrico, eu tenho o que? Eu tenho A11, A12, A13. O que acontece aqui então? Se o transposto é igual, eu tenho novamente aqui, ó, A12, A22, A, e aqui eu vou até deixar ele aberto. Esse aqui vai ser o que? Esse A aqui agora vai ser igual a esse A13 aqui que está em cima. Então vou reescrever aqui de novo, A13. Esse A aqui, esse seria igual a esse, né? Que seria igual a A23. Então vou escrever ele como 23 também. E eu tenho o A33, beleza? Isso aqui garante que se eu tiver um A de J, ele é igual ao A de JI, certo? Isso aqui é garantia para o meu tensor simétrico. Agora, o assimétrico, não, o assimétrico ele não é assim não. O assimétrico eu tenho o que? O A de J, eu vou ter ele igual, vou botar até aqui, né, um simétrico aqui em cima para ficar claro, que é a parte simétrica. Agora eu vou ter a parte assimétrica. Como eu tenho essa questão do negativo, o meu termo, que é aquela parte do meio, né? Que eu posso até ver isso aqui nessa parte, ó, quando eu olho para essas partes assimétricas. Né? A parte assimétrica, eu tenho um tensor, eu vou transpor esse tensor e eu vou subtrair pelo primeiro. A parte da diagonal não é alterada. Se eu subtraio um pelo outro, a parte da diagonal vira zero. Então assim, ela some, né, no meio dessa termo. Então aqui eu fico com a parte seguinte, ó, eu vou ficar com 0, 0, 0, e eu vou ter o seguinte, eu vou ter o A de 1, 2, A de 1, 2, que vai ser, essa parte agora é assimétrica, né? Eu vou ter o A de 1, 3, que é a parte assimétrica. Até tirar isso, eu vou escrever esse A toda hora, não, porque esse A vai ocupar muito espaço. A1, 2, A de 1, 3, e aqui eu vou ter o que? O inverso dele, só que é a mesma coisa que esse termo A1, 2, só que negativo, né? A1, 2, aqui eu tenho menos A1, 3, aqui eu tenho A2, 3, e aqui eu tenho menos A2, 3, certo? Esse aqui é o meu tensor, que é igual a menos o AJI na parte assimétrica. Isso aqui é claro, né, pra gente, a gente acabou de identificar claramente, né? Qual que é a diferença que a gente tem desses dois aqui agora, se a gente for analisar fiamente. E este termo aqui, ele tem 6 componentes. Ele vai ter o A1, 1, A2, 2, A3, 3. Ele tem o A1, 2, ele tem o A1, 3, ele tem o A2, 3. Este termo aqui, ó, a parte assimétrica, ele tem só 3. Ele tem o A1, 2, o A1, 3 e o A2, 3. Só tem 3 componentes independentes, enquanto esse aqui tem 6 componentes independentes. Então você vê essa diferença aí. Tem várias propriedades desses tensores que são simétricos, assimétricos, a gente pode debatê-las depois. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui. Acho que... Não, acho que não teve mais nada muito interessante. Aqui tem algumas propriedades, por exemplo, de você... Deixa eu verificar aqui, quer ver? Algumas coisas que você pode operar com esses tensores, por exemplo. Não são coisas muito
simples de serem feitas, né? Você pode pegar esse tensor, que é um tensor simétrico, se dividir ele em simétrico e assimétrico, ele tem implicações nas coisas que a gente faz em mecânica dos fluidos, sabe? Tem implicações em como você trabalha com tensor que é simétrico ou assimétrico. Por exemplo, o tensor simétrico, a gente vai trabalhar muito com o tensor o tensor que representa o gradiente de velocidade. A velocidade é um vetor, quando a gente faz o gradiente, a velocidade se torna um tensor de segunda ordem, e a gente vai trabalhar com esse tensor, vai tirar tensor de taxa de deformação, tensor de rotacional, e tudo isso aí vai sair a partir disso. São tensores que a gente vai ver essas propriedades de tensor simétrico e assimétrico fazendo parte deles. Uma coisa que é interessante é que essas questões de simetria, assimetria, a gente usa para determinar propriedades reais mesmo que a gente observa nos fluidos, mas eu vou deixar isso para frente quando a gente for analisar lá na frente os fluidos, eu vou começar a falar disso aí com mais calma, tá? Por enquanto fiquem só com essas transformações. Na próxima aula eu vou falar sobre operações úteis, como o que é o gradiente, o que é o divergente, essas coisas que a gente usa em mecânica dos fluidos direto. Valeu? Beleza.